boa tarde. Hoje, nesta quarta-feira abençoada, calorão para quem gosta, tá uma delícia. E temos a honra de receber aqui no nosso programa, Jofre Neto Entrevista, nosso caro amigo professor Fernando Vale, que é servidor da prefeitura, é coordenador lá, e vai falar conosco, com todos nós aqui, sobre esporte inclusivo, ou seja, o esporte para todas as pessoas, com ênfase para aquelas que tenham deficiência, pessoas com deficiência. Bem, mas antes disso, quero te pedir uma coisa. Para multiplicar esse nosso programa, você que está sintonizando a rádio, entre no Facebook, você vai lá no perfil da Rádio Cultura Taubaté, procura lá, clique em compartilhar, curta a página e vá no nosso perfil também, Jofre Neto. É fácil você procurar, Jofre Neto, página. Você entra no nosso perfil, você pode nos ver ao vivo, né? Não só o som, mas também as imagens, conferir a simpatia dos nossos entrevistados e ajudar a difundir. É facilzinho. Então, clique em compartilhar, por favor, em curtir a nossa página. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, Jofre. Tudo bem? Prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre esporte inclusivo. Esporte inclusivo. Nós nos encontramos justamente na Câmara, na solenidade do dia de rememorar a defesa, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Sim, né? Verdade. Só a guisa de introdução, quero dizer o seguinte, olha, eu conheço bem essa situação, eu tenho uma sequela de poliomielite, né? E aí tem dois aspectos importantes a destacar. Primeiro, a poliomielite foi superada no Brasil, praticamente erradicada com a vacinação. E há pessoas criminosas hoje na internet, por exemplo, um criminoso que mora nos Estados Unidos, chamado Olavo de Carvalho, que diz para as pessoas não vacinarem os seus filhos porque eles podem ficar loucos. Olha, não acredito nisso, não compartilhe isso, isso é crime. Tá? Bom, segundo ponto. A deficiência física, as pessoas com deficiência de qualquer natureza, passaram por várias etapas historicamente. Primeiro, a rejeição, as sociedades indígenas primitivas mandavam sacrificar as crianças com deficiência, e não era por maldade, era uma sobrevivência. Né? Uma criança com deficiência na selva, ela morreria e levaria outros também, a comunidade, a isso. Depois, por uma segregação, é só lembrar no Evangelhos, os leprosos, por exemplo, e outras pessoas deficientes que eram segregadas, né, afastadas. Depois uma negação disso, não segregava, esconder as pessoas, né? E há muito pouco tempo atrás. Isso é lamentável, né? Principalmente com crianças e jovens. Crianças. Né? Eu fiquei horrorizado de ver lá aliás, o esconder e o preconceito, né? Do esconder eu cito um caso recente, mais ou menos recente. Eu era estudante de engenharia em Itajubá, tinha um amigo que sofreu um acidente, mergulhou. Com 18 anos, mergulhou e ficou de ponta cabeça, quebrou aqui as vértebras da cervical, não é isso? Tá. E aí, depois de 5 anos de tratamento, internado no hospital, quando ele pensa que vai para casa, o pai o estava levando para um asilo. Nossa. Imagina, um garoto de 23 anos de idade. Né? Depois, há o preconceito ainda, a sociedade começa a entender, não é, a dignidade óbvia de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, e passa uma fase de luta e agora de afirmação de direitos e de participação em tudo. E aí entra o esporte, né, com muita importância. Eu queria que você comentasse conosco, por favor, mas falasse do seu cargo lá na prefeitura, com o meu amigo lá, o secretário Macaé. Isso. Hoje o secretário nosso, houve uma mudança na secretaria, o Macaé foi para a educação, ficou o Marcelo Mora, Mora na Secretaria de Esportes, e o Marcelo me encomendou que tivesse um cuidado especial com o esporte para todos, visto que era o objetivo principal o atendimento da população de Taubaté. Taubaté hoje tem uma presença muito forte no esporte nacional de rendimento, e isso permite que a gente tenha uma adesão mais fácil do munícipe no esporte. E no caso do esporte para todos, observa-se ainda preconceitos em vários sentidos, né, Jofre? A dificuldade do sistema físico que foi construído, ele não foi construído para acessibilidade, né?
E isso é o país todo e alguns outros países, né? É verdade. Eu fiz uma visita aos Estados Unidos para cursar gestão também. E bacana. Observei, nos Estados Unidos, então, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 meses e meio. Puxa, muito bom. Tá. E nesse período que eu fiquei, eu observei que a acessibilidade lá, ela é comum, na verdade. Ela leva a qualidade de vida não só para o deficiente, mas para a pessoa que não é deficiente também. Tá, né? Tem uma condição melhor, os acidentes são menores, você diminui o índice de acidente num simples subir de escada, né? Uhum. E também você fez uma fala interessante na Câmara, a questão do idoso, né? Que o idoso passa a ser um deficiente e ele também, tendo a acessibilidade, né? Ele consegue acessar por rampa, por espaços maiores de acessibilidade, enfim. Então, isso é uma coisa que também dificulta a ida do deficiente, né? Às vezes a família não sabe como levar, não tem condições de levar. E a pessoa comum já é assim hoje, né? A pessoa que não tem a deficiência, muitas vezes para ela entrar num ônibus e praticar um esporte é difícil. Não, olha, você vê, uma pessoa de média idade, ou sei lá, idosa, para subir no ônibus, que tem aqueles degraus, são verdadeiros barrancos, aquele difícil. Sim, sem dúvida. É difícil, sim. E a secretaria, então, primou por essa recomendação do nosso secretário para estudar com carinho formas de melhora no programa Esporte para Todos, para que tenha condições de atender mais munícipes, né? E chegar a esse munícipe e criar uma condição de permanência dos que já estão, que também é uma situação difícil. Muitas vezes ele vai... mas ele tem uma dificuldade para se manter no programa, né? E essa é a minha função hoje, é estudar o processo e melhorar o processo ouvindo a todos, né? Você falou uma coisa na Câmara que também me chamou a atenção, em recíproca. Você disse, olha, eu agora chego à conclusão que eu sou vocacionado para isso, que eu nem sabia que eu era, né? Bacana. Verdade. Porque assim, você quando trabalha com atleta... convencional, o atleta que não tem deficiência, ele tem uma deficiência. O atleta convencional, ele tem uma facilidade muito grande para deficiência de caráter, para deficiência moral, para deficiência de atitudes mesmo. Isso é um problema, eu lidei com esse problema a minha carreira toda como técnico e infelizmente 90% das vezes você não consegue corrigir isso, porque também tem a questão do berço familiar. Perfeito. Que muitas vezes já vem com essas distorções. No meu ponto de vista hoje, o verdadeiro deficiente é esse. É o deficiente que é de caráter, o deficiente cultural da capacidade de analisar um contexto diferente do mundo hoje. E de forma alguma o deficiente físico, para mim, eu não consigo falar e encarar como deficiente. Um esboço de filosofia elementar, né? Nós somos corpo e somos alma, somos nosso psiquismo. Mas o que comanda a nossa vida não é o nosso corpo, né? Ele é componente nosso, mas não é nosso corpo. Nós somos comandados pelo nosso caráter, pelo nosso psiquismo, pela nossa vontade, né? É verdade. Portanto, a deficiência no nível físico pode ser compensada pela vontade. Né? Exatamente. Pela uma firmeza de personalidade. Já se a deficiência estiver no comando, ou seja, no psiquismo, no caráter, na consciência da pessoa, aí realmente é muito mais difícil. Né? Muito difícil. E você observa atletas que passam por contusões sérias, contusões que os levam a limitações, você observa que ele se torna uma pessoa melhor. Ele se torna um atleta melhor, uma pessoa melhor, um pai de família ou um filho melhor, e eles não sabem, eles mesmos falam, nossa, eu acho que essa contusão me fez enxergar a vida diferente. Pois é, essa é uma questão que, inclusive, algumas vezes no trabalho, no decorrer da minha vida, eu colocava os atletas, eu expunha os atletas a condições limitantes, para ver como uma forma deles entenderem a necessidade de se ter algumas variáveis de caráter e até em grupo mesmo, né? Tá. E isso era importante porque a equipe evoluía, o atleta evoluía, a família também colhia os frutos disso tudo.
Mas volto a frisar o seguinte, eu acredito que essa questão do deficiente de caráter hoje, no nosso país, talvez até no mundo, Jofre, é um problema maior do que a deficiência física. Sim. E você, naturalmente, com a sua formação ampla que você tem, você deve ter tido, claro, psicologia do esporte, né? Sim. Qual seria o motivo? A psicologia tem alguma coisa a dizer sobre isso, dessas variações de caráter? São situações de sobrevivência, né? Você cria os indicadores e aí você tem as condições de sobrevivência do atleta ou da pessoa, do cidadão dentro de um sistema. O nosso ouvinte que não é da área entender os indicadores que ele está falando, por exemplo, um maratonista, um corredor, ele tem os pontos, sei lá, os recordes, não é isso? Exatamente. Que ele precisa alcançar. Isso é um indicador de desempenho para ele, de meta a ser alcançada, batida, superada. Exatamente. Né? Então, seguindo essa linha do maratonista, para ele atingir essas metas são associadas a valores financeiros de premiação. Então, se você tem um valor financeiro, se esse foi o indicador principal colocado, ele passa a buscar atingir aquela meta a qualquer custo. Perfeito. E aí ele deixa de ter outras referências, porque o próprio sistema passou para ele Sim. que a importância é o valor da meta atingida de ser campeão com o valor financeiro de investimento que ele vai ter ou premiação que seja. Né? Então ele desconsidera situações de ética, de transparência, de sustentabilidade, de responsabilidade social. Ele desconsidera porque não é colocado isso para ele. Sim. Então eu acredito nesse comportamento de gestão, tem que se ter isso, e se fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Se fazer aquele trabalho de construção de uma sociedade melhor. É um processo contínuo. Porque o esporte, por outro lado, eu conversava muito com o Macaé quando ele era... antes até dele ser secretário, o Macaé é, como você, um profissional do esporte de décadas, né? E lá em Portugal, nós éramos colegas lá de doutoramento, e ele destacando para mim um aspecto do esporte que eu não vivenciei, porque eu não tive essa oportunidade do esporte, inclusive, né? O esporte como um instrumento de moldar a personalidade na disciplina, né? No espírito de equipe, não é? Sim. No agir colegiadamente e assim por diante. Então, paralelamente, você me chama a atenção outro aspecto, né? Que junto, como é humano, né? Junto com todos os benefícios, você tem pontos a serem cuidados, a tomar cuidado, que pode virar uma distorção. Sim, né? Sem dúvida. E essa distorção, ela é geral. Eu entendo como uma igualdade. Eu participei de uma competição para deficientes, uma competição de grande porte em São Paulo, no Centro Paralímpico em São Paulo. E eu vi distorções no meio do deficiente, distorções mentais no meio do deficiente. Quer dizer, o deficiente cortando a fila, né? Um deficiente falando assim, pô, mas eu tenho prioridade na fila. Eu não entendi aquilo que ele falou. Né? Ele dizia que tinha prioridade. Entre os prioritários? Aí todo mundo começou a rir na fila. Todos têm prioridade. Todos aqui. Né? Então, é uma fila... esse comportamento é difícil também no meio do deficiente. Isso me chamou atenção. Sim. Isso me chamou atenção porque realmente a questão do caráter, da cultura, do trabalho intelectual, até de conhecer o que é o esporte para deficiente, o esporte mesmo de formação, o esporte de rendimento, as diferenças. A população, de um modo geral, tem que conhecer melhor isso, né? E quebrando o preconceito. Olha, eu... peço perdão a você, ouvinte, e até o professor, de citar como exemplo um caso pessoal, mas é o exemplo que eu mais conheço. Não é? Eu não tive a oportunidade de prática de esportes, né? E numa época que o preconceito, as dificuldades eram imensas, né? Eu nunca tive problemas maiores de inclusão, porque graças aos meus pais, né? Meus pais heróis, em especial minha mãe, que nunca permitiu que eu estivesse fora de qualquer coisa. Frequentei escola, estava sempre a par e passo com todo mundo, né?
Mas no esporte, por exemplo, aí não tinha nenhuma possibilidade. Só sobrava o esporte mental, você jogar xadrez, por exemplo. Né? Perfeito, né? Perfeito. Ou rodar de bicicleta, minha bicicleta e tal. E, puxa vida, tinha tantas outras oportunidades, né? Adaptadas à pessoa, né? Sim. Você me faz pensar uma relação, né? Eu tinha dificuldade para esporte. Ah, você tinha? Eu tinha dificuldade, porque olha só, era difícil, porque tinha problema de alimentação, família bem difícil a nossa vida na época, né? E não conseguia se alimentar bem, não conseguia ter equipamento para treinamento, para praticar esporte, nada. E a minha mãe sempre forçava que eu fosse, sempre defendia a minha participação, meu pai também, para que eu participasse com o recurso que eu tivesse. Perfeito. E buscasse a melhoria a partir daí, né? Era um deficiente, na minha opinião. Quer dizer, a palavra deficiente, ela tem uma abrangência, não é o que a gente pensa, né? De forma limitada, que a sociedade pensa de forma limitada. Então, e isso eram vários colegas que superavam e outros não superavam. Então, pergunto, né, a você, a questão de caráter mesmo, ela não é a fundamental? Eu acredito que sim, João. É verdade. Como eu disse aquele dia, a deficiência, ao invés de ser uma barreira, muitas vezes, na maior parte das vezes, passa a ser uma mola impulsionadora. Né? Olha, quem vencer essa barreira aqui, venço outros, prepara você para outros desafios. Né? Ou você vence, ou você regride. Então não tem saída, você tem que vencer. Não? É vence ou vence. Né? Pois é, eu deixei um vídeo guardado, inclusive, dessa competição, de uma moça que ela fazia corrida de 100 metros, mas com equipamento de mão. Olha, que ela tinha tipo um andador? Um andador mesmo. Tá. A deficiência dela um grau muito avançado. E ela nunca vai terminar a prova, porque ela tem 5 minutos para terminar. É uma regra. Então ela nunca vai terminar a prova. Então a briga dela é quanto ela avança a cada prova que ela participa. Ok. E chegou um certo momento que ela é retirada da prova, porque estouram os 5 minutos, ela sai e já sai perguntando se ela superou, se ela foi na mesma marca e coisa e tal. Então, esse vídeo para mim foi um fator fundamental para eu decidir ficar nessa área, porque eu sou um gestor do terceiro setor, né, por característica. Mas trabalhar através do terceiro setor, fazer esse tipo de trabalho. Porque ali eu enxerguei realmente que aquilo ali é uma competição muito mais interessante do que eu assistir o jogo do campeão da NBA, que é a minha modalidade. É muito mais interessante. As variáveis são muito mais interessantes. Mais ricas. Mais ricas, e você vê realmente o que você consegue sentir o que é o ser humano, a humanidade mesmo. Olha, as pessoas acham que o mundo não evolui. Não, estamos regredindo. Não estamos regredindo, não. Claro que tem riscos, né? A evolução humana, ela não é linear, subindo. Uma rampa é uma espiral. Você sobe, volta um pouquinho, mas sobe, sempre está subindo. Você vê a evolução do pensamento. Eu constatei isso da minha infância, que eu não notava por conta da cultura que a minha mãe me deu, né? Mas depois, ouvindo relatos de pessoas como a Shirley, a psicóloga Shirley, que foi homenageada, ela dizia que apenas 20 anos atrás, aqui em Taubaté, ela foi impedida de estudar. É uma coisa maluca, eu não podia nem imaginar isso, né? Tente falar isso hoje em dia para ver uma criança com deficiência que não vai conseguir estudar. Ninguém foi louco de falar isso, né? Pode ser, inclusive, penalizado criminalmente, né? Então nós evoluímos, sim, né? O outro passo é aceitar essa diversidade, né? Ver, como você falou, ver a riqueza. Olha, ela não vai seguir o trâmite ali convencional de cumprir a prova em 5 minutos, mas ela vence etapas a cada vez que ela participa. É verdade, legal isso. Verdade. Não tinha pensado. Foi um caso especial que chamou muita atenção, né? E ao mesmo tempo que você vê uma situação dessa, você vê uma moça sentada na arquibancada por horas sozinha, com uma deficiente visual, por horas sozinha, quieta, só ouvindo, né?
E você começa a se questionar, peraí, esse pessoal aqui que é o normal, esse pessoal aqui não é deficiente, pô. Esse pessoal aqui é muito forte. Esse que é o excepcional. Esse aqui é o excepcional. E a gente tem que progredir muito para chegar nesse nível, para entender todo esse universo, né? Isso, esse universo de diversidade, a riqueza que tem, não é? É verdade. Por mais que choque, a diferença choca, é compreensível e tal, mas supere isso. Não é? Nós não somos animais que somos movidos por instintos. Não, te choca instintivamente porque é diferente. O animal se choca com o diferente. Nós também, nós temos um componente animal. Você supera isso. Nós estamos acima desse nível animalesco só. Né? Então, hoje em Taubaté, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, hoje em Taubaté nós temos na rede municipal essa preocupação não é? De incluir todos no esporte. Né? Então, uma criança... Você, mãe que está ouvindo, né, angustiada, você, pai que tem uma criança com deficiência, saiba que tem oportunidade para ela de ter uma vida normal, inclusive praticar esportes. Sim. O ponto de entrada, a porta de entrada é pela CTI. Na pista de atletismo com o coordenador técnico Leandro. CTI está falando lá da CTI mesmo, perto do prédio do relógio ali. Sim, é o campo de futebol, né? Campo de futebol, sim. E através do Leandro, que é o coordenador técnico, ele vai avaliar e vai ser encaminhado para uma modalidade de inclusão, para conhecer o sistema primeiro, e ali vai se desenhando para onde esse cidadão pode ser encaminhado. Né? Eu chamo beneficiário, viu, Jô? Beneficiário. De um modo geral, eu chamo beneficiário. Então, para onde esse beneficiário pode ser encaminhado? E ali ele vai sendo acompanhado. Se ele tem uma condição de rendimento, ele vai evoluir e em um determinado momento ele vai entrar no rendimento, no esporte de rendimento. Se ele não tem, ele fica no esporte intermediário, nas participações intermediárias. E se ele for só por esporte, para curtir, para criar um grupo diferente de relacionamento, também ele vai ter essa opção. Isso é que está sendo desenhado novamente, né? Está sendo desenhado no programa para que isso fique mais claro, inclusive, para a gente divulgar. E também uma coisa interessante, aquele atleta de rendimento que vai deixar de ser atleta, também a inclusão dele novamente, porque ele vai deixar de estar em evidência. Então ele também vai ter que ser incluído novamente e passar por uma adaptação. Ok, muito bem. Olha, esse vídeo que você citou desta moça, você deve ter o link, deixa lá na nossa página, no seu perfil. Você deve ter um perfil no Facebook, né? Sim. Todo mundo hoje tem. Como é que te localiza no Facebook? Facebook é Fernando Wagner dos Santos Vale, o nome completo mesmo. Tinha muito Fernando lá, tinha muito Fernando Vale. Olha, aqui nós estamos com o Google, eu fui perguntar e ele está respondendo. Não estou perguntando para você. Então é Fernando Wagner com W dos Santos Vale. E eu vou postar esses vídeos lá, Jofre. Eu vou te falar a verdade, eu não fiquei motivado a colocar, porque eu não estava sentindo a necessidade disso. Então, você motivou agora, nós vamos colocar esse e vários outros. É de relevância pública isso, viu? Pode ter certeza que é. Então vamos lá, Fernando Wagner com W, do Santos Vale. Do Santos Vale. Eu depois do programa, daqui uma meia hora, chegar no escritório, aí eu vou colocar também no meu perfil o nome do Fernando e inclusive um link para você acessar o perfil dele, ter acesso a esses vídeos que são importantes. E se você se motivar, multiplique isso também. Faça uma corrente em favor do bem. Nós estamos passando, infelizmente, no Brasil, nessa evolução que é espiralada, você sobe, regride, nós estamos num momento de regressão, de combate à diversidade, de preconceitos, de agressões. E nós, cidadãos normais, precisamos fazer o movimento da resistência, a resistência de procurar, não os pontos de conflito, mas os pontos de afinidade, como eu li ontem de um amigo, Marcos Nancy, meu querido amigo, pontos de afinidade, ponto de conciliação. Aqui você tem evangelização, boa música. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Informação. Aqui quem faz a diferença é você.